Oi pessoal, beleza? Entrada de dinos, olha só, hein? Tudo bem com vocês? Tudo bem, gente. Vamos lá então na aula do professor, conceitos básicos em biologia. E hoje, como nós combinamos, nós vamos entrar então no último grupo que seria o grupo dos mamíferos, ok? Professor, nós já vimos os peixes? Já. Já vimos os anfíbios? Já. Já vimos os répteis? Já. Já vimos as aves? Já. Falta só os mamíferos? Exatamente, a gente só falta só os mamíferos. Tá certo? Pra gente acabar essa parte dos cordados na parte de vertebrados. Certo, gente? Ok? Muito bem. O filo cordata, né? E os vertebrados. Escuta, gente. Responda uma pergunta para o seu velho professor. Olha a pergunta. Você é um mamaliforme? O que, professor? O quê? Mamaliforme. Eu sou um mamaliforme. A sua ficante ou ficanto é uma mamaliforme. O seu pai, sua mãe, o senhor e seu pai e sua mãe são mamaliformes. Mamaliformes. Nós somos todos mamaliformes. Velho, explica. Mamaliformes. Mamíferos. Nossa, professor, mamaliforme significa mamíferos? Ou você chama de mamíferos ou mamaliformes. Tá? Mamíferos. É uma palavra que vem lá do latim, pessoal, que significa mama. Né? Então seria peito ou mama. Mama. Tá? É o significado de mamíferos. Então, quando você estiver conversando com a sua namorada, conversando com seus amigos, fala, ô mamaliformes, vamos embora. Não está errado, está certinho a sua classificação. Né? Aí seus colegas vão falar assim para você, né? A sua namorada vai falar assim para você, os seus pais vão falar assim para você. Nossa, que inteligente, inteligente. Tá certo? Mamaliformes, mamíferos, tá? Que significa mama, peito. Né? Que vem lá do latim. Agora, gente, quando você fala em mamíferos, existem aquelas características básicas que a gente aprende logo de início numa aula de biologia. Quais seriam então aquelas características básicas que você aprende numa aula de bio quando você estuda os mamíferos? Básicas. Produção de leite, glândulas mamárias, presença de pelos, temperatura constante, homeotérmicos, tá certo? Vivíparos. Essas são as características que a gente vê mais quando você estuda, é mais evidente numa aula inicial de biologia. Mas não existe só essas características, não. Não existe apenas essas características. Existe uma série de características importantes que você precisa saber, que você precisa guardar, tá? Em termos de vestibular, de Enem, tá bom? Hoje nós vamos dar uma olhadinha apenas que seria mamíferos 1. E na próxima aula a gente vai entrar na parte de sistemas, tá certo? Sistema respiratório, sistema nervoso, sistema circulatório, assim vai. Tá certo? Ok? Muito bem, gente. Então vamos começar. Mamíferos, mamaliformes. Qual seria a origem dos mamíferos? Quando é que apareceu os mamíferos propriamente dito? Ô professor, eu estava olhando um livro uma vez, estava vendo um site uma vez, que dizia que os primeiros mamíferos, eles viviam escondidos dos dinossauros, estavam na mesma época, 65 milhões de anos atrás. Então eles conviveram, só que os mamíferos ficavam escondidos, tá certo? Ficaram na obscuridade, não se dissecavam por causa dos grandes répteis. A partir do desaparecimento, né, a partir do sumiço dos grandes répteis, o que aconteceu? Eles começaram a entrar mais em destaque, começaram mais a aparecer, começaram mais a se expandir, apareceu uma maior diversidade, assim vai. E foi exatamente assim no período Triássico, mais ou menos 225 milhões de anos atrás. Sério, professor? Exatamente. Tava lá, eu vi, tava lá. O professor tava lá, eu vi tudo isso. Sou um cara novo, vi tudo isso aí acontecer.
Tá? Eu estava presente já 225 milhões de anos atrás, no período Triássico, vendo então o início do aparecimento dos mamaliformes. E apareceram a partir de um grupo de reptilianos. Apareceram um grupo dos reptilianos? Exatamente, a partir de um grupo de reptilianos. Sei. E esses reptilianos, professor, que deram origem aos répteis, tá? Eram os sinodontes, exatamente, os sinodontes. Esse grupo, tá, pessoal, que apresentava uma característica de ancestrais de mamíferos, como dentes semelhantes dos cães. Semelhantes dos cães, com os caninos lá, assim, tal, com os incisivos na frente. Exatamente. Certo? Os sinodontes. Agora, para ser mais específico, pessoal, para ser mais assim detalhado em termos de origem, né? Então eles apareceram, os mamíferos, a partir do Triássico, né? Originando a sua grande diversidade, se expandindo a sua grande variedade a partir do final do Jurássico e, no caso, do Cretáceo Médio. A grande variedade, a grande diversidade começou a se expandir, tá certo? Ok? Então, a partir do Triássico, mais ou menos, tá? E a partir do Triássico e no final do Jurássico e, no caso do Cretáceo Médio, a grande variedade começou a se expandir. Os primeiros, tá? Térios apareceram. Os primeiros térios nesse período apareceram, os primeiros térios. O que seriam térios? Vivíparos. Eu sou um tério mamaliforme. Você é um tério, tá certo? Mamaliforme. Somos mamíferos. Tério mamaliformes. Legal? Eles foram sofrendo uma grande modificações, uma grande alterações, tá certo? Né? No caso do desenvolvimento das patas, que eram na forma lateral, e começaram a ser modificadas, alteradas, tá certo? Para baixo do corpo, para dar uma locomoção bem melhor. Olha só que coisa, professor. Que interessante essa parte de evolução, né? É tudo lento, é tudo gradual. Exatamente. E o senhor foi um privilegiado, hein, professor? Eu estava lá e vi tudo isso. Ok, gente? Então foi assim, mais ou menos, que teve a origem dos a origem dos mamíferos, a origem dos mamaliformes, nesses períodos que o professor comentou para vocês. Professor, eu tenho que guardar mais ou menos isso aí? Vê se você consegue guardar assim, que é importante, né? Você passar na frente de muita gente, se cair alguma coisa em relação à sua origem. Agora, qual seria aquela classificação taxonômica em termos dos mamíferos, dos mamaliformes? Então seria domínio eucariota, tá certo? Reino Animalia, filo Chordata, filo dos cordatos, né? Subfilo Vertebrada, subclasse Tetrápoda, porque existem os 4 membros, 4 patinhas, classe Sinapsida, tá? E superclasse Mammalia. Essa seria então, né, uma classificação taxonômica de reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, tá certo? E suas classificações introdutivas que existem entre eles, tá certo? Como, por exemplo, subfilo, subclasse, né, e tudo mais. Muito bem. Professor, essa aula é interessante, hein? É sobre nós, né? Sobre nós, tá certo? Nós somos térios, tá? Térios mamaliformes. Agora, gente, além daquelas características que nós vimos dos mamíferos no início da nossa aula, com relação à temperatura constante, animais de sangue quente, tá certo? A presença de pelos, né? A presença de leite na sua alimentação, glândulas mamárias. Existem outras características que a gente classifica os mamíferos? Existem várias. Então seria interessante a gente começar a guardar essas características que se referem ao todo o grupo e a nós também. Tá bom?
Então, além dessas características, pessoal, antes de mais nada, seria interessante até comentar com vocês que antes das características, com relação ao número de indivíduos, número de espécies de mamíferos existentes, vai de lá de 5.416 espécies até 5.558 espécies. Isso incluindo nós, os humanos. Olha, gente, olha só, com variedades, diversidades, características e tudo mais, né? Hábitos, tudo isso dentro, tá certo? Desse grupo, dentro dos mamíferos. Tá? Agora, gente, outras características, além de homeotérmicos, além de manter a temperatura, né, chamados também de endotérmicos, os mamíferos possuem glândulas importantes, como glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, tudo isso existe, pessoal, como característica importante, tá certo? Né? E outra coisa, hein? Essas glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas, elas controlam a temperatura das glândulas mamárias na produção de leite. Olha que interessante, gente. Muito legal mesmo, hein? Puxa vida, tá? É importante. A presença de pelos, como o professor já falou, né? Pelos, olha só. O professor é um grande exemplo disso. Presença de pelos importantes, olha só, né? No caso da mulher, a distribuição das nossas fêmeas, das mulheres, das outras fêmeas, das outras espécies, a distribuição de pelos pode ser até um pouquinho diferente, principalmente na nossa espécie, tá certo? Além, são vivíparos, apresentam viviparidade, né? Desenvolvimento dentro, né, do corpo da mãe, presença de placenta, líquido amniótico, né? Nós temos então um tegumento rico em glândulas, isso é importante a gente dizer, tá? Como marca registrada. Presença de unhas, presença de cascos, cornos, chifres, escamas, espinhos, né? A presença de placas, tudo isso está dentro então do grupo dos mamíferos, né? O casco do cavalo, né? Nos equinos, tá certo? Nós temos também as placas dos crocodilos, dos jacarés, certo? Nós temos aí também a presença de cornos, chifre da vaca, do touro, né? As unhas na gente é importante, os espinhos que servem até de proteção. Então tudo isso, gente, faz parte das características. São dioicos. Todos os mamíferos são dioicos, apresentam sexos separados, tá certo? Não esqueçam disso, hein, pessoal? Dioicos, sexos separados, tá certo? Né? Tá? Então, não é o caso, por exemplo, dos monóicos numa casa, só dois sexos, não, são duas casas e dois sexos, dioicos, tá certo? Reprodução sexuada com troca de gametas masculinos, femininos, né? Espermatozoide, óvulos, né? Tudo isso dentro, a presença de placenta, né? Os testículos fora, o saco escrotal fora do corpo, é uma marca registrada. Olha o cão, olha o gato, olha o boi. Então você vê isso direitinho também como marca registrada dos nossos mamíferos mamaliformes, tá certo? Desenvolvimento direto, sem fase larval. Olha, celomados, apresenta de um celoma verdadeiro, né? Envolvido pela mesoderme, olha a característica importante. Deuterostômios, né? Ou deuterostômicos, na fase embrionária, né? Um blastóporos da origem primeiro ao ânus e posteriormente a boca, né? Na fase embrionária de desenvolvimento. Isso é importante vocês guardarem também, tá certo? Muito legal isso aí. Espera um pouquinho, deixa o professor beber uma aguinha aqui. Tá calor, hein, pessoal? Tá quente. Minhas glândulas sudoríparas estão funcionando como característica. Eu sou mamaliforme. Tá? O músculo, quem diria o músculo diafragma que separa o tórax do abdômen como um músculo respiratório para facilitar a respiração. Diferenciação em termos de dentes, características também dos mamíferos. Os incisivos, os caninos, os premolares, os molares, tudo isso é uma diferenciação de dentes. Ouvido médio, nós temos quem? Os ossículos, a bigorna, o estribo, o martelo, também esses ossículos são característicos de quem?
de mamíferos, tá certo? Os eritrócitos, glóbulos vermelhos totalmente anucleados, não tem núcleo diferente, por exemplo, dos peixes que tem, na verdade, com presença de proteína hemoglobina para fazer a associação com ferro, tá certo? Olha que interessante, carbohemoglobina, oxiemoglobina, tudo de transporte de gases, tá certo? Então, pessoal, tudo isso faz parte? Tudo isso faz parte, gente. Tudo isso faz parte, então, de características dos mamíferos, certo? Então, na aula de hoje, gente, como resumão, o que nós vimos na aula de hoje como um tira-gosto para a próxima aula, que seria o estudo dos sistemas. Nós vimos, então, a própria palavra mamífero, né? Nós vimos um pouquinho da evolução e origem deles, nós vimos uma passada rápida em termos de classificação biológica e falamos de um monte de características importantes que caracterizam esses animais como mamíferos, tá certo? Importante. Tá bom, gente? Legal? Eu acho que ficou bom, acho que deu para entender como aula inicial, certo? Tudo bem? Pessoal, como é que tá a situação? Vocês estão estudando, estão fazendo um planejamento de estudo? Qualquer dúvida é só colocar lá nas observações das aulas para o professor. A gente conversa, coloca lá. Divulguem as aulas do professor aos seus amigos que pretendem fazer o Enem, vestibular, que levam a sério, tá certo? Né? Depois como aprofundamento dessas aulas, né? É importante para vocês. Tá bom, gente? Beleza? Muito que bem. Então o professor se despede de vocês. Na próxima aula nós vamos ver os mamíferos 2 para encerrar essa parte. Olha, gente, nós vimos todos os filos, hein, de invertebrados e vimos os vertebrados também com características importantes. Quer dizer que você tem uma bagagem importante, uma bagagem legal em termos de conteúdo de ensino médio, em termos de bio, tá? Depois você se aprofunda mais se você quiser, obviamente, e deve se aprofundar mais, tá certo? Ok? Muito bem, gente. Um grande beijo para vocês, tudo de bom para vocês, saúde para você, para seus amigos, para sua família, tá? E vamos levar a sério aí, hein? Certo? Beleza, pessoal. Alunos do ARC, grande beijo para vocês. Alunos das escolas particulares também, grande beijo para vocês. Tudo de bom para vocês. Ok? Fui, gente. E hoje tem Corinthians, hein? Vai Corinthians. Beijo, professor.